E aí, perdedores, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre violência no Brasil. O Brasil é um país violento? É isso que nós vamos estar analisando nesse vídeo de hoje. Assista até o final. Então, antes de começar o vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho e também nos apoie com o QR Code que está aí na sua tela. Então vamos lá. Saiu um índice, pelo Índice Global da Paz, o GPI, O Brasil ocupa o número 130 de 163 países avaliados, no mundo. Na América, o Brasil é o nono país mais violento entre os 11 avaliados da América do Sul. O estudo publicado aí foi publicado no jornal o Globo, mede o grau de tranquilidade. São 23 indicadores agrupados em três grandes eixos: segurança, proteção social, conflitos internos e externos e militarização. Apesar da ligeira melhora na média sul-americana, a única região do mundo a registrar avanço nos níveis de paz em 2025, com altos de 0,59%, o Brasil ficou atrás de vizinhos como Uruguai, Chile, Paraguai e até mesmo do Peru, que viu forte instabilidade nos últimos anos, à frente apenas da Venezuela, que é o número 139, e a Colômbia, que é o número 140. O país segue entre os menos pacíficos do continente. Os Estados Unidos, aí os bolsominions aí de plantão, é o número 128, tá? O Brasil só tá dois números na frente dele, tá? Antes que algum bolsominion fale alguma besteira. E o último, que é o número 163, é a Rússia, Até que ele está em conflito lá com a Ucrânia, Avaliado entre esses países, Considerado o mais violento. A Argentina sobe no ranking na região. A Argentina foi classificada como um país mais seguro da América do Sul, com o número 46, a posição no ranking mundial, e é uma melhora em 5 colocações em relação ao ano anterior. O relatório destaca a redução nas taxas de homicídio, nas manifestações violentas e na percepção da criminalidade. A pontuação final do país foi de 1.768, com crescimento de 3,8% esse índice geral. O desempenho de Argentina é favorecido por avanços de segurança interna e redução de tensões políticas. O único ponto negativo foi a queda no financiamento a operações de paz da ONU. Agora, Uruguai, Chile e Peru, entre os melhores colocados na sequência do ranking, geral aparece Uruguai, 48º lugar no mundo, Chile, 62º, Paraguai, 75º e Peru, 96º. E Guiana, 76º. E Equador, 70º e 29º. O Peru foi o país que mais avançou na região, com um aumento de 4,4% de sua nota, atribuindo a queda aos conflitos internos, a ausência de grandes protestos, como as registradas em 2022 e em 2023, a retomada da economia aliada a reformas institucionais e tudo mais. A Colômbia e a Venezuela seguem como os mais violentos. A Colômbia continua sendo o país menos pacífico da América do Sul, pelo quinto ano consecutivo. O número de mortes em conflitos internos praticamente dobrou em um ano, passaram de 434 em 2023 para 933 em 2024. Altos índices de homicídios e deslocamentos forçados agravam ainda mais o cenário. A Venezuela tá muito claro porque a Venezuela sofreu vários embargos econômicos, dos Estados Unidos, então a Venezuela está conseguindo se desenvolver como deveria, E a Colômbia está naquele processo de transição, da, do índice do crime, do tráfico de drogas, do crime, As Farc virou um partido político agora, então tá nesse processo ainda, Mas em vista do que ela era, até que ela diminuiu razoável. Lógico que você diminui muito mais, A América do Sul se destaca positivamente no cenário global. O relatório ressalta que, ao contrário da tendência de deteriorização registradas em outras partes do mundo, a América do Sul teve um desempenho positivo em 2025. O avanço foi puxado por uma redução de protestos violentos, melhora na instabilidade política e queda no número de conflitos internos. Dos 11 países analisados na região, 8 apresentam avanços, o que contribui para que a América do Sul se tornasse a única região global a registrar uma melhora consistente em seus níveis de paz. Analisando ainda tudo isso,
nós podemos ver ainda que a América do Sul está indo muito bem, obrigado, né? E no Brasil, tem uma análise aqui que eu fui visto, tem na Veja, depois eu vou deixar todos esses os links aí na descrição, que saiu no dia 24/7 de 2025, né? Ranking das cidades e estados mais violentos do Brasil, que aqui são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, né? Então, o Brasil registrou em 2024 a menor taxa de mortes violentas intencionais, o MVI, né, desde 2012, com 20,8 casos por 100 mil habitantes, uma queda de 5,4. Contudo, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 revelam que a violência letal segue concentrada nas regiões Norte e Nordeste, com os estados do Amapá e Bahia liderando os rankings dos mais violentos do país. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, coordenado por Samira Bueno e Renato Sérgio de Lima, divulgou um panorama detalhado da violência letal no Brasil em 2024. O relatório aponta uma redução geral nas mortes violentas intencionais, MVI, que totalizaram 44.127 casos, com uma taxa de 20,8 por 100 mil habitantes. Essa é a menor taxa de MVI desde 2012, representando uma redução de 5,4% em relação ao ano anterior. A categoria MVI engloba homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Lógico que esses dados aí a gente sabe que são subnotificados, principalmente no estado de São Paulo, eles vão tentar medir a forma da letalidade policial de uma outra forma, para apaziguar, para passar pano, enfim. Sabe como está acontecendo as coisas em São Paulo, como funciona, né? Apesar dessa queda nacional, a violência se manifesta de uma forma bastante desigual. As regiões do Nordeste, 33,8 por 100 mil habitantes, né? Quer dizer, 33,8 mortes por 100 mil habitantes, e o Norte, 27,7 mortes por 100 mil habitantes, continuam sendo as mais violentas do país. Em contraste, a região Sudeste, com 3,3 por 100 mil habitantes, e Sul, 14,6 por 100 mil habitantes, concentram as menores taxas da MVI. Aí o ranking dos 20 mais estados violentos, né, em 2004, né, de taxa de mortes violentas, tá o primeiro, Amapá, Bahia em segundo, Ceará em terceiro, Pernambuco em quarto, Alagoas em quinto, Maranhão em sexto, Mato Grosso em sétimo, Pará em oitavo, Amazonas em nono, Rondônia, em décimo, Paraíba em 11º, Rio Grande do Norte, 12º, Espírito Santo, 13º, 14º Sergipe, 15º Rio de Janeiro, 16º Acre, 17º Piauí, 18º Tocantins, 19º Goiás e 20º Mato Grosso do Sul. Esses são os 20 aí mais violentos, né? Então o primeiro continua sendo o Amapá, o segundo a Bahia, o terceiro Ceará, o quarto Pernambuco e o quinto Alagoas. São os 5 primeiros, né? E o ranking das 10 cidades mais violentas, né? O anuário detalha as 10 cidades com as maiores taxas de MVI, e todas elas estão localizadas na região Nordeste, né? A violência nessas áreas é frequentemente associada à disputa entre facções, né, do crime organizado pelo controle do tráfico de drogas. Então, Managuape, Ceará, Jequié, Bahia, Juazeiro, Bahia. Quarto, Tacamaçá, desculpa, gostar do início, melhor, né? Primeiro, Manguarape, Ceará. Segundo, Jequié, Bahia. Terceiro, Juazeiro, Bahia. Quarto, Camaçari, Bahia. Quinto, Cabo do Santo Agostinho, Pernambuco. Sexto, São Lourenço da Mata, Pernambuco. Sétimo, Simões Filho, Bahia. Oitavo, Caucaia, Ceará. Nono, Maracanaú, Ceará. 10º, Feira de Santana, Bahia. Então, só para vocês verem aí, né? Aí, se a gente vê na televisão, o pessoal vendendo muito aí que é Rio de Janeiro. Não estou defendendo o Rio de Janeiro, tá? Longe disso. Não estou criticando. Mas sabe que há muito tempo ainda o Nordeste brasileiro é uma das regiões mais violentas do Brasil, né? Isso aí muito por culpa do quê? Da nossa colonização, né? Desde a época de Portugal. Lembrando que o Brasil passou pela colonização de Portugal, depois o Brasil virou um império, né, na mão do Pedro II, depois vai virar, do Pedro I, desculpa, depois vai continuar período regencial, depois vai até o golpe da maioridade, né, do Pedro II assume com 15 anos, aí o Brasil vai continuar como império, vai ter um outro golpe que é a proclamação da República, né, também, vamos ter aí, e, enfim, e desde sempre, né, o Brasil 525 anos de flagelo. As pessoas tendem a culpar o governo Lula, né?
que está aí por volta aí de mais ou menos pouco mais de 20 anos. Então o Brasil tem 525 anos de história e o governo Lula em 20 anos acabou com tudo com o Brasil, né? As pessoas gostam de culpar muito o governo por isso. Mas a gente sabe que esses são dados históricos, né? Porque o Brasil tem um pilar que ele foi construído como um pilar de violência, né? Primeiro, o racismo estrutural. Segundo, né? Não digo nem o primeiro, né? Um deles, né? É o racismo estrutural. O outro é a misoginia. O outro, a LGBTQ, a API+, fobia. O outro, né? A porofobia. E também um outro aí que a gente pode falar do capacitismo também, né? Outro tipo de violência que tem no Brasil aí desde que o Brasil é Brasil, né? Lembrando que nós somos uma colonização, né, de exploração, muitos dizem, né? Alguns historiadores geógrafos discordam dessa colonização de exploração, outros de povoamento. Alguns até falam que se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, o Brasil seria um país melhor. Na verdade, é dar no mesmo. A gente não deveria ter sido colonizado em nenhum momento. A colonização não faz bem para nenhum país. Isso é um fato. Que muitos vão se basear pelos Estados Unidos, mas se a gente for analisar índice de violência, depois eu vou colocar um link também na descrição. É, os Estados Unidos também não está tão bom, não. Só está dois números na frente do Brasil, né, no índice dos mais de 160 países. Então, se for analisar, a maior potência do mundo é um dos países mais violentos aí da América, né? Enfim, e até do mundo, se a gente for estar analisando. Então, o Brasil está entre os 20 mais violentos, né? E os Estados Unidos está ali perto também, então não está tão longe disso. Então, só para a gente estar analisando, né, o quanto mal fez a colonização. Lógico, os países mais violentos são na África, né, como eu falei novamente, devido a todo o processo de colonização e exploração que foi feito dentro do continente africano, sem sombra de dúvida, né? E toda essa violência que é perpetrada. Então, algo bem complicado, né? Eu quis trazer esses dados, essa informação para vocês para a gente estar analisando, né? Que país é esse? Né? Esse país da violência. O Brasil era muito chamado do país do futuro, né? E o Brasil é o país do futuro. Que futuro é esse que nós estamos deixando? Né? Só que o Brasil é uma desordem e progresso. Né? A gente tem que mudar aquele lema positivista da bandeira do Brasil e escrever lá desordem e progresso. Ou apagar de vez aquele lema. Na verdade, toda a bandeira do Brasil deve ser reconfigurada. Né? Tirar aquele verde, né? Que são das casas imperiais, né? Tanto o verde e o amarelo. Tirar aquela palavra positivista que está ali dentro, né? Que só trouxe mal para o Brasil, né? Como a eugenia, com aquelas ideias do darwinismo social, que só fez coisas ruins não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Enfim, a gente tem que reconfigurar todinho o Brasil para realmente um dia ser o país do futuro, certo? E também, né, uma coisa que na pesquisa que eu estava fazendo, percebe-se que a violência no Brasil, ela chamou muita atenção, apesar de ter sido uma queda, né? Por causa que a gente sabe muito bem, né? Internet, esses programas como o da Atena, esses programas do Bate, todos os programas que a gente vê na Record, SBT, que ganham muito com a violência, né? Teve um levantamento bem que esses programas não fazem muito, mas pelo que eu percebo bastante, foi o caso do Felca aí, né, com a questão da adotização das crianças, né, que é um outro tipo de violência que está muito em vigor agora e chama muita atenção quando envolve criança. Esses programas aí, se você for ligar todo dia, você vai ver violência contra a mulher, feminicídio no Brasil cresce muito, né. Pessoas trans também, a transfobia, né, uma média de uma pessoa trans no Brasil de 35 anos, uma média que ela vai viver. Enfim, o Brasil, a estrutura do Brasil é a violência, né, praticamente, é um país extremamente violento. Né? Lembrando aí que tivemos aí quase, né? Praticamente aí 400 anos de escravidão, né? Se for analisar tá, atualmente aí, o que é escravidão, vivemos até hoje, né? Tem alguns lugares do Brasil aí que as pessoas vivem no agronegócio análogas à escravidão, não só neles, né? Em outros locais também. Se vê o número de pessoas adoecendo aí por causa do trabalho, salário baixíssimo, que as pessoas não conseguem pagar nenhum aluguel, sustentar seus filhos, enfim. É uma situação muito complexa que nós vivemos atualmente, que nós temos para refletir, né, e lutar contra, né, principalmente contra o capitalismo, que nós vivemos uma luta de classes, que ninguém para pensar sobre respeito disso, né? Ninguém não, né? Tem várias pessoas que estão pensando sobre isso, né? Como o camarada Jones Manuel, que esboçou uma possível candidatura aí à presidência, que se for, eu vou estar apoiando, lógico. Né? Humberto Matos aí, né? Deputado aí
pela cidade, se não me engano, acho que é Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado. Pela cidade não, estado, né? Enfim. Também eu vou estar apoiando também, se possível, né? Enfim, apesar que eu não vou conseguir voltar, né? Que eu moro em São Paulo. Mas é isso. Mas temos várias outras frentes aí também que estamos na luta aí, como sempre, né? No comunismo, no anarquismo, nós temos que nos unir, né? Somos antifascistas e temos que apoiar nossos sindicatos, né? As ONGs que ajudam as pessoas na rua e tudo mais. Temos que nos unir, né? Unidos nós conseguimos aí vencer tudo, né? Desunidos cairemos, certo? Então por hoje é só, pessoal. Pedir aí mais uma vez que se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, deixe o seu like e contribua com o nosso apoio. Até a próxima.